Olá a todos, meu nome é Maxwell, sou aluno do segundo ano do ensino médio e hoje eu vou apresentar para vocês o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. O pessimismo cético de Brás Cubas tem uma frase muito marcante que é a seguinte: não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O Machado ele age como um anti-herói, ele acaba tendo uma descrição de suas memórias, tendo em vista que ele parecia ser X, pois na sua vida ele não conquistou nada, porque ele não teve o trabalho duro do seu suor. Ele herdou as heranças da sua família e também... E seus projetos de vida no livro não deram certo, ele não conseguiu ser um bom político. O Emplasto de Brás Cubas também não funcionou. Ele queria ser famoso, não deu certo. Ele sofreu de amor por uma mulher que não o amava e que só tinha interesse em seu dinheiro. O Machado de Assis ele tem uma ironia, um sarcasmo presente em todas as suas obras literárias. É muito importante isso porque ele acaba te fazendo você pensar, porque ao mesmo momento que você pensa que é aquilo, já não é mais aquilo, porque ele já muda. É um momento de você refletir, será que eu estou certo ou estou errado? É isso que ele faz com você. É igual aqui na tirinha. Eu odeio Machado de Assis. Odeio. Aquilo é muito chato. Aí responde seu amiguinho: bem, recomendo então que trocar por um autor que tenha humor, romance, sarcasmo e traição. Ele não tem uma frieza ali, entende? Ele não liga muito pros seus sentimentos. É basicamente isso. O Machado de Assis ele participou tanto do realismo quanto do romantismo. No romantismo a gente tem como exemplo o livro Dom Casmurro, onde tem um amor envolvido, drama, tristeza, angústia, onde tem uma liberdade de expressão maior do autor, onde que ele cria um mundo perfeito para si. A gente não sabe realmente se a Capitu traiu ou não o Bentinho no livro. Isso que ele faz, ele mexe com o autor, ele te questiona, ao mesmo tempo que ele conversa com você, ele te questiona por que daquilo. Isso é que é interessante da obra do romantismo do livro Dom Casmurro. Agora já no realismo, o Dom Casmurro ele já tem mais uma pegada mais diferente, onde que ele já mudou. A partir do momento que ele mudou pro realismo, começou a escrever, o Memórias Póstumas, como livro que é o mais indicado sobre o realismo, ele fala sobre as traições, sobre o adultério, sobre como as pessoas comportavam, a frieza, a ironia, o sarcasmo das pessoas, tratando mais como a realidade de hoje. Seguindo agora, eu vou falar sobre o plano de investigação. Eu percebi que esse filósofo em si, que está aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele, estava muito presente no livro. Então eu decidi falar sobre ele e por que ele estava presente no livro do Machado de Assis. Eu peguei um trecho aqui do livro, da pesquisa que eu achei, e diz o seguinte: uma redução dos séculos, um desfilar de todos eles, as raças todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo, a história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que ele não podia dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é lenta e a imaginação mais vaga. Enquanto o que eu ali via era condensação, vivia de todos os tempos, para descrevê-lo seria preciso fixar o relâmpago. Machado de Assis. A partir dessa parte narrativa, identificamos como diferença entre a ideia e o fenômeno que são expostos pelo filósofo, que interferem na visão do Brás sobre o curso do mundo. Ele, ao ter a possibilidade de assistir ao desfilar dos séculos em seu delírio, que nos expõe a uma reflexão na qual é possível notar sua perspecção de que a intensidade da história do homem e da terra não é apreendida na forma de fenômenos, que são maneiras limitadas de conhecimento. Se Brás Cubas não delirasse e não conhecesse a essência, vontade personificada, o único modo dele aprender a história do homem e da terra seria na forma de fenômenos. Os fenômenos que, ou seja, são aqueles como o mundo se apresenta ao conhecimento dos indivíduos. Segundo o filósofo, são as expressões da ideia. As ideias que estão sujeitas a devir não são eternas e permanentes, não estão no espaço e no tempo, e sim residem fora do conhecimento dos indivíduos. Agora falando um pouco mais sobre Joaquim Maria Machado de Assis, que também já foi jornalista, contista, romantista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de julho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. É um dos fundadores da 23ª da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis ele faz uma análise profunda do realismo e
Ele participou do realismo, do romantismo, dos dois momentos muito importantes na literatura. Por isso, muitas vezes, ele é muito cobrado. Os livros dele, em tanto vestibulares, concursos, provas, universidades. Ele participou desses momentos e ele é um dos maiores escritores brasileiros que já existiu. Quando eu realmente li esse capítulo, eu fiquei meio surpreso, porque parece que ele está contestando o que a gente está lendo, uma linha lógica que a gente sempre seguiu. E isso mostra que existem várias maneiras de se escrever. Eu achei interessante, por quê? Pois a gente pode ler de uma maneira diferente, uma maneira de Machado de Assis, que ele mesmo te questiona daquilo. Ele fala da própria morte, rindo e fazendo piada, sendo irônico com as pessoas, contando as coisas que ele viveu. Isso eu acho interessante. A maneira que ele descreve os fatos ocorridos, e sim, também tem os momentos dele de tristeza, angústia, e que ele acaba relatando os fracassos que ele teve, as ambições que ele um dia tentou, mas fracassou também. O resumo do livro é quando o Machado de Assis ele relata que ele morreu, que ele descreve também como ele morreu, que tinha 11 pessoas no velório dele, tanto familiares, amigos, amores. É muito marcante também, que uma frase muito marcante que eu guardo até hoje é sobre a Marcela, que nesse caso era uma personagem, uma prostituta de luxo, que Brás afirmava que ela estava apaixonada por ele, que a Marcela era apaixonada loucamente por ele, mas na verdade ela só tinha interesse no que ele poderia oferecer para ela, tanto em dinheiro e joias. Uma frase muito marcante que ficou foi: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Isso porque em momento algum ele assumiu que a Marcela não estava apaixonada por ele e que ele foi iludido por ela. O Brás ele queria ser uma pessoa importante, já que a sua reputação já não estava muito boa. Ele precisava de um casamento, o pai dele insistia que ele casasse com uma mulher. Teve até uma pretendente, mas como ele mesmo se descrevia, era coxa, uma mulher manca. Ele teve um relacionamento com Virgília, que era a mulher do seu amigo político, e muitas pessoas estavam em volta disso, e a única pessoa que sabia disso era uma moça que ficava na casa que ele realmente alugou só para ter esses encontros com a Virgília. E no fim de tudo, Virgília acabou não ficando com ele, mas no seu velório, ela acabou indo no seu velório, mas ele teve dois grandes amores, a Virgília e a Marcela. Um pouco de curiosidade sobre o Machado de Assis. O xadrez era o jogo preferido dele, inclusive ele chegou a participar do primeiro campeonato disputado no Brasil. As peças usadas pelo escritor estão até hoje expostas na Academia de Letras. O Machado de Assis ele foi tão famoso que ele acabou tendo uma moeda nacional que se desvalorizou com muita velocidade, porque tinha a imagem dele ilustrada na época, que foi entre 1987 a 1990. Conclusão, Machado de Assis ele foi um dos maiores escritores tanto no realismo quanto no romantismo. Ele também tem uma das obras brasileiras mais modernas e universais, através de uma narrativa carregada de ironia e até mesmo de humor negro. Machado tem uma narração em dos muitos modelos, já foi traduzida por diversas línguas e idiomas diferentes. E para aquela época, o pessimismo que tinha entre linhas que ele escrevia e o realismo que trazia uma verdade que a sociedade não aceitava ainda, que nesse caso era a elite. É muito importante a leitura de Machado de Assis, até mesmo para diversos provas, vestibulares, concursos. Machado de Assis, ele é um dos maiores escritores brasileiros, não tem como. Ele escreveu como ninguém, se não é um dos maiores escritores brasileiros que já existiu.